Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, saudações cordiais, prazer estar aqui com vocês em mais uma aula da nossa sequência de aulas gravadas. Já foram algumas, estava até olhando aqui no meu arquivo a listinha, hein? Caramba! Olha só. E cá estamos nós com um tema hoje de História Geral. Um dos temas que o Alanzinho aqui mais tem amor, mais tem paixão, porque é um tema lindo, é um tema colorido, é um tema cheio de vida, cheio de humanidade, que é o tema A Renascença e Revolução Científica, seu módulo 20 do PV1000 de História Geral. Tá? Então só vou diminuir o Alanzinho aqui, o Alanzinho vai diminuir. Olha só, hein? Dá aquela voltinha, ó, Alanzinho andando pela sala, ó. Andando pela sala, como ele sempre faz, tá vendo? Ó, eu ando quilômetros em sala, quilômetros. Agora eu vou ficar aqui no cantinho. Muito bem. E queridos, começamos então conceituando algumas ideias, né? E quando pensamos no termo renascimento, eu sempre faço essa reflexão ao longo dos anos da minha aula desse assunto. A questão é, ok, renascimento, né? Então não é um nascimento, é um renascimento. Mas eu estou renascendo o quê? Tá aqui. Se tratava então de inspirar-se na cultura clássica. E quando o Alanzinho fala para vocês aqui de cultura clássica, eu estou me referindo, no caso, à cultura greco-romana. Então, se você observa uma escultura, por exemplo, do Renascimento cultural italiano, e você repara que elas são muito semelhantes ao estilo de escultura grego ou romano, não é por acaso. Tá? Tem de fato um porquê, que é essa inspiração. Agora, claro que o Renascimento não é mera cópia. Por exemplo, olha só, eu coloquei para vocês aqui, né? O objetivo centrava-se em estabelecer uma nova experiência cultural nos valores das antigas Grécia e Roma. Claro, não é recuperar ipsis literis, né, ponto a ponto o que houve no passado. Não. É você tentar repensar isso agora naquele presente que era o Renascimento. Né? E aí eu coloquei essa estátua linda, essa magnífica estátua que é a Pietà, né, de Michelangelo Buonarroti, que foi uma obra fúnebre feita para decorar o túmulo do Papa Júlio II. Quando você entra na Catedral de São Pedro no Vaticano, né, que é onde ela se encontra, é olhar para a direita e você encontra essa lindeza lá. É de chorar, pessoal. Olha o grau de perfeição, olha a face de Maria, a Pietà, a piedade. Não é desespero, não é raiva, é a mãe que perdeu o filho, mas tem no seu olhar a piedade. E ali está Jesus falecido. Olha que obra lindíssima, que coisa magnífica o ser humano é capaz de fazer num bloco de mármore branco, moçada. É fabuloso, né? E aí chegamos então ao Renascimento enquanto ruptura. Como é que é isso? Bom, o Renascimento ele pode ser interpretado também como uma forma de ruptura com o mundo medieval. Observemos a imagem que você tem ali de Nossa Senhora Perpétuo Socorro, que é aquela imagem da Nossa Senhora segurando o menino Jesus. Nota que é totalmente irreal, né? Nota que aquele menino Jesus, que é para ser um bebê, parece um piazinho em miniatura, né? É um piá em miniatura, né? É um guri grande em miniatura. Isso é muito louco. Olha o rosto dela, uma coisa bem bizantina, inclusive, né? Então você vê que não tem um realismo, não tem uma preocupação em mostrar as santidades como seres humanos, né? Já a imagem de baixo, perceba, ela tem um Jesus falecido e um Jesus humano. Repare que este homem aí falecido, na imagem de baixo, poderia ser tranquilamente qualquer homem comum na rua. E é Jesus, ou seja, essa humanização, essa preocupação com um maior realismo, né, da imagem vai ser essa ruptura em relação ao medievo, que tinha uma preocupação muito maior com o idealismo, né? E aí, o primeiro argumento que defende essa tese, né, para defender essa teoria, nós temos, por exemplo, que um dos primeiros argumentos de rompimento com o medievo foi que no Renascimento nós temos uma retomada do quê? Do racionalismo, então a razão volta a ser destaque, volta a ser predominante. O antropocentrismo, o homem como medida de todas as coisas, o homem é o centro. E o hedonismo, a busca pelo prazer. O homem agora é um homem que busca pelo prazer. Pessoal, lembre que o Renascimento, em última instância, ele começa no finalzinho da Idade Média, quando nós temos aquela crise terrível, guerra, peste e fome. Então a morte era uma certeza quase que comum na vida daquelas pessoas. Estava ali aquela certeza. Então, já que a morte é uma vizinha bastante incômoda, porém próxima, cabe a você viver intensamente cada minuto que lhe resta. Então, esses homens aqui buscavam ter o maior prazer possível naquilo que faziam, tá? Dito isso, olha só, surge esse pensador, que aí está um perfil dele, o senhor Giovanni Pico della Mirandola, né, que vai dizer que o ser humano era um animal diferente.
Quer dizer, de todos os animais, o ser humano é um animal diferente. O ser humano sente, o ser humano pensa, o ser humano planeja, o ser humano tem noções estéticas, né? O ser humano tem coisas, sim, que o separam dos demais animais da criação. Tá? Já o segundo argumento, por exemplo, trabalha na linha de uma revolução científica. Então, o segundo argumento para demonstrar esse rompimento com o medievo é essa ideia de uma revolução de caráter científico inspirado no pensamento antigo, ou seja, inspirado lá no pensamento greco-romano também, onde se tinha um desenvolvimento científico até um pouco mais aprimorado em alguns aspectos do que se teve no medievo, né? Temos ainda aqui o Renascimento confiando sempre na razão. Razão essa que ajudaria você a interpretar os fenômenos da natureza. Ou seja, os fenômenos da natureza, moçada, não seriam obra de alguma força mística, mas seriam obra de alguma força natural e seriam de modo racional interpretados. Por isso que se terá aí vários desenvolvimentos muito importantes, né, que o diga no campo da física, tá? E temos então um rompimento entre duas coisas: a chamada ciência, que tem base experimental, e o conhecimento por autoridade, que é o da igreja. Por exemplo, naquele tempo, pessoal, se a igreja falasse alguma coisa, era tido como verdade. Porque se a igreja falou, verdade deve ser. Tá? É o chamado conhecimento por autoridade. A igreja falou, está falado. Tinha até um ditado latino que dizia: Roma locuta, causa finita. Ou seja, se Roma, ou seja, o Papa falou, está falado. De repente vem a ciência. E ciência não é o que você acha. Dane-se o que você acha para a ciência, pessoal. A sua opinião não é ciência. Entenda isso, tá? Opinião não é ciência. Tá? WhatsApp não é ciência. Ciência tem que ter base de verificação. Ela tem base experimental, base teórica. Ela não é o que o cientista quer que ela seja. Ela é aquilo que o cientista consegue descobrir. Ou seja, um cientista muitas vezes não gostaria de certos resultados nos seus experimentos, mas isso não pode ser alterado, porque a ciência vai se ater aos resultados, doa quem doer, goste você ou não. Então vem aqui um choque lá no Renascimento. Percebe? Dentro disso, então, nós temos o quê? Um terceiro argumento nesse rompimento do Renascimento com o medievo, com a tradição medieval, né? Que é a valorização do indivíduo. Então, aqui, por exemplo, eu vou ter uma oposição do Renascimento cultural ao coletivismo medieval. Exemplo: se você é cristão, católico, apostólico, romano, né, você deve lembrar muito bem que pouco antes do padre entrar na missa, o comentarista ele fala assim, ó: intenções da missa de hoje, pelo 7º dia de não sei quem, pelas almas do purgatório, por aí vai, não é isso? Porque repare que naquele momento você não está na igreja para rezar para salvar a sua alma. Você está na igreja para rezar para salvar todas as almas. Porque lembra, a Igreja Católica, enquanto instituição medieval, ela também traz esse coletivismo. Já o Renascimento cultural traz muito a noção do indivíduo. Então agora a preocupação não é o coletivo, é você. Por isso que nesse momento, né, nesse momento em muito particular, os artistas que até então não faziam isso, passam a assinar suas obras. Aliás, essa é uma das dificuldades de estudar história da arte medieval, porque muitas das obras não tinham assinatura de quem fez. Então fica aquele famoso anônimo, né? O anônimo fez. Agora, no Renascimento, não. Os escultores fazem questão de marcar na pedra o seu nome, os pintores colocam na tela o seu nome, o seu sobrenome e por aí vai. O próprio Michelangelo, na Pietà, pessoal, tem uma faixa bem grande aqui no meio assim, escrito bem claramente: Michelangelo Buonarroti. O nome dele. Porque esses homens que tinham a morte como sua vizinha, se caso ela viesse bater na sua porta, eles queriam ser lembrados. Ou seja, através de suas criações, eles queriam transcender a morte. E conseguiram. Cá estamos nós, 5 séculos depois, falando deles como se eles fossem nossos melhores amigos. Não é? E aí, então, chegamos a outras rupturas. Por exemplo, algumas questões de ordem estética. Olha essa obra que fantástica, né? Temos aqui, ó, a afirmação dos valores clássicos na literatura. Então, aqueles valores que buscavam-se lá na literatura greco-romana, aquele apego com a filosofia, da análise do ser humano e por aí vai, vão aparecer nas obras do Renascimento. Nós temos aqui o ideal clássico de beleza nas artes plásticas. Então, haverá uma preocupação muito grande com um certo realismo, né, dentro das obras do Renascimento. O ideal clássico de beleza que passa, sobretudo, por
tridimensionalidade, então as obras deixam de ser aquela coisa mais de um plano só que você tem no medievo, e você agora tem o famoso ponto de fuga, né? Aquele momento que você consegue observar na obra de arte aquela tridimensionalidade, somando-se ao fato, claro, a simetria, né? Existe uma preocupação muito grande com figuras simétricas, né? A simetria lembra que uma parte é igual à outra, né? Então essa preocupação quase que matemática. Aliás, a matemática faz muito parte, o ideal matemático faz muito parte, né, do pensamento estético do Renascimento, tá? Já aqui o Renascimento também pode ser visto não só como ruptura, mas também como continuidade. Por quê? Por que continuidade? Porque você tem sim a presença de obras sacras. Então não pense você que o Renascimento, ao romper com aquelas ideias mais típicas do catolicismo cristão romano da Europa Ocidental, que ele não vai trazer para o seu tema, né, para o seu enredo, a questão religiosa. Ele vai sim. Dito isso, tem uma presença fortíssima de obras sacras, como essa que você vê aqui, que é Maria segurando o menino Jesus. Nota que é bem diferente daquela primeira que vimos, né? Aqui já tem um grau de realismo maior. Nota que todo mundo é branquinho, loirinho, de olho azul. Justamente por isso é culpa do Renascimento, né? Que você, quando entra numa igreja, você vê lá imagens de Jesus, por exemplo, ele geralmente é ruivo, loiro, de olhos claros, porque são os europeus fazendo um Jesus mais ou menos conforme o fenótipo deles, né? Lembra que Jesus, em última instância, seria lá na região da Palestina, então loiro, olho azul não é exatamente o fenótipo daquela região, mas eles adaptaram um Jesus segundo sua própria feitura, né? E aí temos aqui o apoio, então, da Igreja Católica. Apesar da Igreja Católica controlar muitas coisas, verdade, né? Por outro, ela também financiou muitas obras de arte, como a Pietà, o Moisés, este quadro que estão vendo, Le Madone delle Rocche, entre tantas obras famosas, por exemplo, La Madonna delle Rocche, né? Tantas obras famosas que têm matriz cristã e que foram financiados inclusive por papas. Sim, papas financiaram também o Renascimento. Né? E temos aqui o contexto. Qual que é o contexto do Renascimento? Ele é filho do Renascimento comercial urbano, né? Aquele final do medievo, onde eu começo a abandonar o campo e vou para a cidade. Eu tenho aqui também a presença de sábios vindos de Constantinopla. Lembra que os turco-otomanos, que vão derrubar Constantinopla em 1453, já estavam fazendo pressão naquela civilização antes. Então isso fez com que muitos sábios daquela civilização, com medo dos turco-otomanos, acabassem migrando para a grande península do mar Mediterrâneo, a Península Itálica. Então a Itália também recebeu muitos cérebros no seu território, né? Temos ainda aqui a invenção da imprensa de tipos móveis por Johannes Gutenberg. Ou seja, a imprensa permitiu eu produzir uma quantidade de livros muito maior, muito mais rápido e muito mais barato. Lembrando, o primeiro livro a ser produzido na imprensa de tipos móveis de Gutenberg é a Bíblia, o que aliás depois seria fundamental para o contexto da Reforma Protestante. Tá? Temos aqui ainda o Renascimento italiano. Pode ver, né? As tartarugas ninja, né? Michelangelo, Rafael, Leonardo e Donatello, não é isso? Não é por acaso, pessoal. Porque, de fato, o Renascimento fala italiano. E por quê? A Itália era o grande centro, o grande local de efervescência cultural e política. Reparem que a Itália que vocês estão vendo aqui é diferente da de hoje, né? No lugar do que hoje tem um país, tinha vários países que competiam entre si. Competiam no plano bélico, no plano econômico e também no plano artístico, que justamente é um dos elementos que levou a esse desenvolvimento das artes na Península Itálica. Some-se a isso a presença de uma riquíssima e forte burguesia naquela região, que vai levar à formação do mecenato, os patronos das artes, né? Além disso, claro, o estabelecimento do capitalismo. A Itália é um dos primeiros locais da Europa que se pensa uma ideia de capitalismo com acumulação de dinheiro, e essa acumulação acabou servindo, por exemplo, para o financiamento de obras de arte depois, como forma de ostentação daquela rica e forte burguesia. Isso posto, então, chegamos ao mecenato. Pessoal, já foi questão do vestibular, tá? Mecenato vem da palavra mecenas. Mecenas foi um homem extremamente rico na Roma Antiga e que usava o seu dinheiro para financiar obras de arte. Então, em homenagem a este homem da Roma Antiga, Mecenas, todo mundo que patrocina as obras de arte também é chamado de mecenas. E o ato, o mecenato, tá? Então, dito isso, olha só, eram ricos burgueses que financiavam as artes, né? No caso, o burguês cumpria uma função de
ostentação, de afirmação. Lembra que o burguês, ao contrário do nobre, não nasce burguês. O que define o burguês em relação ao resto é o dinheiro, né? Então ele tenta se afirmar socialmente, né? Se mostrar para o público, mostrar que ele é o burguês, como? Financiando obras de arte, porque isso daria a ele um status social. Alguns mecenas, aliás, desculpa, famosos. Lorenzo de Medici, o Magnífico de Florença, que aí está o quadro de Lorenzo de Medici, ou Lorenzo de Médici, né? Os Médici foram poderosíssimos em Florença, tá? A grande Florença, a grande capital do Renascimento, aliás, né? Galeazzo Sforza, em Milão, no norte da Itália. E, olha só, alguém que não era necessariamente um mecenas, viu a igreja? O Papa Júlio II, também chamado de Papa Soldado, amigo pessoal de Michelangelo Buonarroti. A Capela Sistina, aquela obra de arte magnífica, foi pintada sob encomenda de Júlio II a Michelangelo de Buonarroti. Detalhe, Michelangelo era escultor. E aí ele se negou no primeiro momento a pintar essa igreja, né? E ele respondeu assim ao Papa Júlio II: não sei pintar. Imagine se soubesse. Eu mal desenho um bonequinho perna palito. E ele vai lá e faz a Capela Sistina, falando que não sabe pintar, né? Muito bem. E aí temos então o homem com medida de todas as coisas. Já vem aqui, né? Uma autêntica obra de Michelangelo, o Davi, uma obra gigantesca que fica na galeria da Escola de Artes de Florença. É uma estátua lindíssima. E quando você chega perto dela, pessoal, você olha, você vê as veias, você vê os detalhes, entendeu? Isso aqui é pedra. É um bloco maciço de mármore branco. E parece que fala com você. É uma coisa magnífica. E note, é uma lenda da Bíblia? É o rei Davi. Pouco antes de derrubar o gigante Golias com sua tiradeira. Golias com sua tiradeira, né? Mas ele está nu. Então o Renascimento ele usa elementos do cristianismo, mas ressignifica, né? E eu tenho então o homem como centro de tudo, o que vai colocar em oposição ao teocentrismo. Se antes o Deus era o centro de tudo, teocentrismo, agora é o antropo, o homem, o centro de tudo. Então é o momento em que a criatura toma o lugar do Criador, né? Temos ainda aqui outras características, como o experimentalismo, né? Então eles são muito experimentais, muito empíricos. O universalismo, que é a ideia de ampliar os seus conhecimentos para além do comum, não ficar preso só a um conhecimento, mas ir para todos os conhecimentos. Ora, você não vai para universidade? Então, né? O hedonismo, a busca do prazer, e o individualismo, que não é aquele individualismo, como eu falei, né? Naquela linha do tipo meu. Não. É um individualismo de você assinar suas obras de arte e deixar claro, fui eu que fiz. Tá bom? Temos ainda aqui esse humanismo, então, destacado enquanto a valorização do estudo do homem através do estudo, em especial do estudo da cultura clássica. Então aqui eu tenho um homem que quer dominar todas as formas do conhecimento. Ele não quer ser bom em uma área, ele quer ser bom em todas as áreas. E aí vem a ideia do polímata. O que é um polímata? É alguém que é muito bom em várias áreas. Exemplo, um Da Vinci. O cara era arquiteto, físico, químico, músico, literato, pintor, escultor e por aí vai. E você só quer um curso na universidade, né? Olha só a loucura. E é ele o autor dessa obra, que é a obra mais enigmática no Museu do Louvre. É uma fila imensa para visitar. Só pode ficar 5 minutinhos olhando, depois tem que dar lugar para os outros. É uma obra impressionante, né? É uma obra que meio que monopoliza aquele setor do Louvre, que é a Mona Lisa, que os italianos chamam de La Gioconda, que ainda hoje é meio que um mistério, de fato, quem foi ela. Mas é uma obra, veja, para eu pintar, eu tenho que conhecer química, porque eu não tinha como comprar tinta, eu fazia minha tinta. Eu tenho que conhecer física, por causa da dispersão da luz num corpo, tridimensionalidade. Eu tenho que conhecer, por exemplo, anatomia para saber pintar bem um corpo humano. Então, o artista do Renascimento, ele é um artista cientista, tá? Tenho aqui as fases. Quais são as fases? O Trecento, o Quattrocento e o Cinquecento. Trecento, século XIV, então 1301 a 1400, tá? Então vou pegar Dante Alighieri com sua Divina Comédia, Francesco Petrarca, Giotto, entre tantos nomes importantes do período. Depois, lembrando que a Divina Comédia é a obra fundante do idioma italiano, né? Porque o idioma italiano é, na realidade, o idioma toscano-florentino, no qual o Dante escreveu a Divina Comédia, né? O Quattrocento, século XV, 1401 a 1500. Eu tenho o quê? O Mecenato de Lorenzo de Medici.
Eu tenho Sandro Botticelli com a sua famosa e linda, maravilhosa Vênus. A Vênus é linda, pessoal, a Vênus é linda, a deusa da beleza, fabulosa. Tintoretto e, claro, Da Vinci. Muito embora o Da Vinci já faz a transição também para o Cinquecento, né, que é o século XVI, 1501 a 1600. Tá? Então eu pego Rafael Sanzio, Michelangelo de Buonarroti e o grande teórico político, meu querido amado Niccolo Machiavelli, que nós aportuguesamos para Nicolau Maquiavel, né? E aí, veja a expansão. Claro que o Renascimento começa na Itália, mas não fica só na Itália, ele se expande. E ele vai se expandir para outras áreas, por exemplo, Países Baixos, com Erasmo de Roterdã, Van Eyck, Busch, né? Rembrandt, que vão ser artistas fundamentais, né? O Renascimento da região dos Países Baixos, da Holanda, tudo mais, é lindíssimo, né? É lindíssimo. Realmente são obras muito bem construídas, né? Temos ainda na Inglaterra um renascimento muito mais literário. Na Inglaterra o renascimento não é tanto plástico, ele é mais literário. Por exemplo, Thomas More, que vai fazer a Utopia, né? A famosa A Utopia. William Shakespeare, Romeu e Julieta, O Mercador de Veneza, Hamlet, Otelo, aí você escolhe. É o maior nome, indiscutivelmente, na produção em língua inglesa. Se você acha que sabe bem o inglês, só vai realmente ter essa percepção se um dia você conseguir ler completamente um texto do Shakespeare em inglês sem engasgar, né? Porque ali é hard rock, né? Aí temos Portugal e Espanha. Portugal com o senhor Camões, Luís Vaz de Camões e seus Os Lusíadas. O senhor Gil Vicente com suas peças para o teatro. E o meu favorito disparado de todos, Miguel de Cervantes Saavedra, que escreveu a obra mais lida do mundo, só perdendo para a Bíblia, o Dom Quixote de la Mancha, uma história lindíssima, uma sátira ao romance de cavalaria, maravilhoso. Se você nunca leu, leia-o, ainda mais agora na quarentena, leia-o, tá? É lindo, é maravilhoso. E temos aqui La France, mademoiselle, monsieur, La France, que vai ter o quê? Rabelais, com Gargantua e Pantagruel, e o senhor Michel de Montaigne, uma das influências, inclusive, no pensamento do grande filósofo francês René Descartes. Tá? Porém, o Renascimento também é científico. Então tem uma primazia da observação e da experiência. Os renascentistas estão muito ligados a observar e experimentar na sua base. Tá? Temos aí então os maiores nomes, como por exemplo Leonardo da Vinci, Nicolau Copérnico, Johannes Kepler e Galileu Galilei. Nota que 3 deles estão muito focados no quê? Na observação astronômica, que era um dos grandes paradigmas, né? E aí é que vem a grande sacada, né? Aí tá o Galileu, o famoso quadro Galileu, que está na Galeria degli Uffizi em Florença, né? E o que acontece? Aqui você tem a substituição do geocentrismo pelo heliocentrismo. Alô, pessoal da Terra plana, que não é plana. Então, olha só, lá no Renascimento eles já perceberam, por exemplo, uma coisa fantástica. A Terra não é o centro do universo. Ela está girando em torno de uma outra coisa chamada Sol. Então, do geocentrismo eu tenho o heliocentrismo, né? Por que ela tira sarro disso? Porque ninguém merece, né, pessoal? Ciência, ciência e ciência. E aí chegamos então à medicina no Renascimento. Bom, na medicina, aliás, você quer fazer curso de medicina, olha aí, ó, nós temos grandes desenvolvimentos. Por exemplo, Vesálio, um flamengo, né? Esse cara vai ser chamado de o pai da anatomia. Ele vai ser o primeiro, de fato, a tornar a anatomia uma área, vamos dizer assim, planejada, racionalizada do conhecimento. E o senhor Miguel Servet, que vai ser o cara que vai estudar, vai fazer um grande desenvolvimento no campo da circulação sanguínea, que eu pessoalmente acho uma das coisas mais fantásticas do ser humano. Eu pessoalmente sou apaixonado pelo sistema circulatório, o mais perfeito sistema de circulação já inventado, né? Nenhum carro tem aquilo. E aí então chegamos aos casos português e espanhol. Bom, Portugal e Espanha tem uma questão um pouco diferente, porque elas tiveram a presença muito forte da Inquisição. Né? Quer dizer, sempre foi muito forte ali o Tribunal do Santo Ofício, depois a Inquisição pós-Reforma Protestante, e isso, claro, acabou meio que congelando um pouco a produção da arte plástica luso-hispânica. Porém, no Renascimento Ibérico de Portugal e Espanha, o que será muito forte é um renascimento técnico-científico, com ênfase às tecnologias da navegação. Aí vem a escola de Sagres, né? Bússola, astrolábio, vela triangular, caravelo, galeão espanhol e por aí vai, que vão ser fundamentais, indeléveis, né? Nas grandes navegações. Aqui, claro, uma imagem, né? Das embarcações do período, aqui embarcações lusitanas, né? Que um belo dia se
singrariam os mares até achar esta terra que hoje chamamos de Brasil, o Brasil. Beleza? E aí aqui, só uma brincadeirinha com vocês rapidinho, né, para você sentir. Capela Sistina e seus segredos. Alguns historiadores da arte sugerem que Michelangelo escondeu órgãos do corpo humano, em pintura, obviamente, nas imagens da Capela Sistina. Então, por exemplo, olha isso aqui, ó. Esta imagem aqui de São Pedro representaria o maxilar humano. Olha só. Já esta aqui, né, representaria um pulmão. Olha só o desenho do pulmão e olha o desenho do manto desse santo. E a melhor de todas vem agora. Lembra que tem uma parte da Capela Sistina que tá Deus assim e Adão assim. Adão nu se tocando com o dedo de Deus, né? Criador e criatura. De repente, olha só. O pessoal percebeu que talvez o desenho da parte onde está Deus formaria um cérebro humano. Ora, Deus não é o criador? Ok. E o cérebro não é o órgão do ser humano que cria? Então. Só que se você girar ele 90 graus assim, né? Também lembra muito um coração, ou seja, tanto é o coração quanto é o cérebro. É a vida e o pensamento. Né? E aí, claro, temos também um pouquinho de Da Vinci, com a sua asa delta, o seu helicóptero e a sua metralhadora. Claro, se fôssemos usar isso aqui hoje, talvez não funcionasse, né? Mas é um princípio, isso é interessante observar, né? O Da Vinci era como se fosse um Tony Stark da época, né? Ele fazia muitas armas para defender Florença das cidades inimigas ali no entorno, tá? E, claro, depois dessa aula, atividades do módulo e aquela listinha no capricho que o Alanzinho vai deixar para vocês lá no Estudos. Tranquilo? Queridos, um fortíssimo abraço, que a força esteja com vocês e até a próxima. Tchau, tchau!